Olá, treineiro! Seja bem-vindo a mais uma aula de sinalização com suas questões comentadas. Vamos lá? Para a nossa primeira questão de hoje, nós temos uma questão do CESP-SEBRASP para o órgão SECONT Espírito Santo para o cargo de auditor do Estado, aplicada no ano de 2022. E essa questão nos fala: julgue o item subsecutivo a respeito da execução dos serviços de sinalização rodoviária. E diz: as tintas constituídas de material termoplástico tipo extrudado, aplicadas na sinalização horizontal, são bastante indicadas para a pintura de rodovias e vias urbanas com maior volume de tráfego. Bem, o Manual de Sinalização Rodoviária do DENIT, em seu trecho, em seu item de sinalização horizontal, afirma que os principais materiais utilizados são tintas, massas termoplásticas e películas pré-fabricadas. Mas se a gente analisar a norma DENIT 100/2018, é que nós vamos ter esses critérios para definição. E que critérios para a utilização de de qualquer um desses tipos de material deve ser seguido? Bem, os critérios são os seguintes: para um volume de tráfego menor ou igual a 2.000 carros, né, no caso, a provável vida útil do material é de 1 ano, e o material recomendado é o estireno acrilato ou o estireno butadieno. Já para os casos de tráfego de 2.000 a 3.000, a provável vida útil é de 2 anos, e o material a ser utilizado é um material acrílico. Já para um tráfego entre 3.000 e 5.000, a vida útil de 3 anos, e o material utilizado é o termoplástico tipo spray. Por fim, para volumes maiores que 5.000, a vida útil é de 5 anos e o material é o termoplástico tipo extrudado, que é o material que a gente viu na nossa questão, no nosso enunciado. No caso, então, de acordo com essa tabela, nós podemos identificar que para rodovias com maior tráfego é determinado, sim, pela norma do DENIT 100/2018, o uso de tintas do tipo termoplástico extrudado. Um adendo: a vida útil de uma sinalização horizontal guarda relação direta com a sua refletividade, ou seja, quando a sinalização deixa de ser refletida pela luz do veículo, ela precisa ser refeita. Tranquilo? Com isso, nós temos que essa afirmação da questão, ela está certa ou ela está errada? Muito bem, ela está certa. Então a resposta para essa questão é certo. Próxima questão, do IDIB. Elaborado para o concurso da Goinfra para o cargo de gestor de engenharia no ano de 2022. E fala: a instrução de projetos rodoviários da Goinfra IP15 traz durante a fase de projeto executivo as atividades que deverão ser desenvolvidas. Entre elas está o projeto de sinalização horizontal das vias, interseções e acessos. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da assertiva a seguir sobre o projeto de sinalização horizontal. Muito bem. Apesar de que ele está falando aqui de uma instrução de projetos da Goinfra, em específico, de um órgão específico, a gente, analisando essa instrução e o manual de sinalização rodoviária do DENIT, que é a regra geral que regulamenta as sinalizações em âmbito nacional, nós vamos ver que elas guardam estritas relações. Então, tudo que a gente vai comentar a partir daqui é em relação ao manual de sinalização do DENIT, mais especificamente a parte de sinalização horizontal. Tranquilo? Então vamos lá, voltar para o nosso slide para a gente ver que esse manual fala que a sinalização horizontal é dividida em 5 partes. Ou seja, as sinalizações horizontais podem ser marcas longitudinais, que separam e ordenam o fluxo de tráfego, marcas transversais, que ordenam o deslocamento de veículos e de pedestres, marcas de canalização, que direcionam o fluxo do veículo em situações de alteração de trajetória, marca de delimitação e controle de parada ou estacionamento, que em conjunto com a sinalização
vertical regulamenta essas situações. Inscrição no pavimento que complementam a sinalização horizontal para orientar e advertir o condutor quanto a condições de operação da via. Analisando a afirmação, com isso, vamos analisar a afirmação e identificar os itens da lacuna. O projeto de sinalização horizontal será composto por marcas longitudinais e por inscrições parará. Vamos lá. Nós vimos que nós temos as marcas longitudinais, transversais, de canalização, as inscrições no pavimento e mais uma. Vocês lembram quais são? Muito bem, a marca de delimitação. Mas aqui a questão está tratando dos 3 principais tipos de marca de sinalização horizontal. Quais são? No enunciado ela já fala da marca longitudinal. Nós temos também a marca transversal e as inscrições no pavimento. Logo, a forma correta de preencher essas lacunas é: projeto de sinalização horizontal será composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrições no pavimento. Com isso, vamos procurar a alternativa correta. Não existe marca lateral, não existe marca vertical, existe marca transversal, porém não existe marca lateral. Logo, apenas com a primeira lacuna, nós eliminamos as alternativas A, B e D, ficando as alternativas C e E. Com isso, a gente sabe que a inscrição é no pavimento. Logo, a gente elimina a alternativa E. Por quê? Porque placas de advertência é sim um tipo de sinalização, porém é um tipo de sinalização vertical. E aqui a gente está tratando de sinalização horizontal. E quando a gente tem sinalização horizontal, a gente vai ter inscrição no pavimento. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C de casa. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima questão foi elaborada pelo CESP para o concurso do Inmetro para pesquisador, aplicado no ano de 2010. E fala: a respeito de sinalização horizontal, assinale a opção correta. A alternativa A fala: a sinalização horizontal é utilizada para orientar os deslocamentos de veículo de acordo com as características físicas da via, tais como a geometria, a topografia e os obstáculos. De acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DENIT, a sinalização horizontal tem por função orientar os condutores em função da geometria da via, dos seus obstáculos e impedâncias decorrentes de travessias urbanas e áreas ambientais. Portanto, a afirmação está correta. Essa, então, alternativa A, é a resposta correta para essa questão. Mas vamos analisar as outras alternativas e ver aonde está o equívoco ou o erro da questão para a gente poder identificar o erro e não cometer um erro na hora da nossa prova. Então vamos lá. A alternativa B fala: a sinalização horizontal é desaconselhada para orientar o fluxo de pedestres. Bem, em um semáforo, quando você para seu carro, você já viu essa cena? É uma travessia de pedestres. É um fluxo de pedestres na via. E olha o que tem no pé deles. É uma sinalização horizontal, uma marca transversal. Logo, a afirmativa que fala que a sinalização horizontal é desaconselhada para orientar o fluxo de pedestres, ela está equivocada. Na verdade, ao invés de ela ser desaconselhada, ela é sim aconselhada. Logo, a alternativa B está equivocada por causa dessa situação. Alternativa C, que fala: a sinalização horizontal complementa os sinais verticais de advertência ou os de indicação, uma vez que os sinais de regulamentação independem da informação que é transmitida por meio da sinalização horizontal,
aos usuários das vias. Bem, a sinalização vertical ela é composta de quê? De placas, painéis e dispositivos auxiliares. E a horizontal? De marcas, marca transversal, marca longitudinal, marca de canalização e de inscrições no pavimento. A sinalização horizontal tem função de complementar e enfatizar as mensagens transmitidas pela sinalização vertical. Logo, uma depende da outra para uma melhor comunicação do funcionamento da via. Como aqui, na alternativa, ele fala que os sinais de regulamentação independem da informação transmitida por meio da sinalização horizontal, essa alternativa está equivocada, está errada. Se ele falasse que os sinais de regulamentação dependessem da informação, já que ambos se complementam, como ele fala na própria questão, a alternativa estaria certa, mas não é o caso. Alternativa D, que fala a transmissão concomitante de informações por meio de sinalização horizontal, tanto a condutores quanto a pedestres, tende a desviar a atenção dos mesmos do leito da via. Vamos ver o que fala a norma DENIT IPR 743? Essa norma fala: a sinalização horizontal tem a vantagem de transmitir informações e advertências aos motoristas sem que estes desviem sua atenção da rodovia. Logo, a afirmação está trazendo uma informação totalmente ao contrário do que a própria norma do DENIT fala. Por isso, ela está errada, já que a sinalização horizontal ela tende a não desviar a atenção dos usuários da via, sejam eles pedestres ou condutores. Logo, essa afirmativa está equivocada. Na alternativa E, fala: diferentemente da sinalização vertical, a visibilidade da sinalização horizontal independe da intensidade do tráfego. Vamos lá, vamos relembrar aqui. O que é a sinalização horizontal? Quais são os tipos de sinalização horizontal que a gente tem? A gente tem as marcas, que podem ser longitudinais, transversais, de canalização e de delimitação e controle. E nós temos também as inscrições, e ambas são feitas no pavimento. Logo, se nós temos um tráfego muito grande de veículos, o condutor que está mais atrás não vai conseguir ver. Diferente das sinalizações verticais, que pelo fato de elas estarem em cima, nas placas, o condutor consegue ver de qualquer posição, principalmente as que estão em pórticos, por exemplo. Logo, essa afirmativa está errada, porque ela fala que independe do tráfego, mas não. Pelo contrário, a sinalização horizontal depende diretamente da intensidade de tráfego. Quanto maior o tráfego, menor a visibilidade. E vice-versa. Quanto menor o tráfego, maior a visibilidade. Tranquilo? Então essa alternativa está errada porque ela fala que independe da intensidade do tráfego. Portanto, a alternativa correta, como a gente viu, é a alternativa A. Próxima questão é da CS-UFG para a Prefeitura de Morrinhos, em Goiás, para o cargo de Engenheiro de Tráfego, aplicada no ano de 2023. Em abril de 2022, em Morrinhos, na esquina da Avenida Coronel Pedro Nunes, com a Rua Manuel de Freitas, onde se localiza a Escola Municipal Professor José Cândido, foi recuperada a sinalização horizontal. Dentre as marcas longitudinais repintadas, destaca-se a linha dupla contínua LFO3, utilizada para dividir fluxos opostos de circulação veicular. A largura dessas linhas e a distância entre elas deve variar entre um mínimo e um máximo de... Bem, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do DENIT, a largura dessas linhas deve variar entre 0,03 metros e 0,05 metros, ou seja, entre 3 e 5 centímetros. E o que depende dessa variação?
vai depender do tipo de tráfego, do tipo de rodovia e da velocidade de tráfego nessa rodovia. O tipo de tráfego seria, na verdade, a velocidade. Se a velocidade de condução dos carros permitida é maior ou menor. Quanto maior a velocidade, maior a espessura da linha para uma melhor visualização. Tranquilo? Então, desculpa, eu falei de 3 a 5, mas na verdade é de 10 a 15 centímetros, tá ok? Mas as outras coisas, as outras características são realmente o tipo de tráfego e a velocidade de tráfego. E o tipo de rua. O tipo de rua e a velocidade de tráfego. Com isso, a resposta correta para essa questão é a alternativa C, entre 10 centímetros e sim 15 centímetros, entre 0,10 e 0,15. Tranquilo? Próxima questão. Da IBFC para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, para o cargo de arquiteto e engenheiro civil, aplicada no ano de 2021, que fala: a sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária, composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. A sinalização horizontal recebe uma classificação em relação ao tipo de marcação. Quanto a essa classificação, assinale a alternativa correta. Bem, como nós já vimos, o Manual de Sinalização Rodoviária do DENIT define 5 tipos de função para as sinalizações horizontais, que é a marcação longitudinal, a transversal, a de canalização, a de delimitação para paradas e estacionamento e as inscrições no pavimento. A partir disso, vamos analisar cada uma das alternativas e verificar qual é a resposta correta para essa questão? Então vamos lá. A alternativa A nos fala: a sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, transversais, de canalização, de delimitação e controle de paradas e ou estacionamento e inscrições no pavimento, que foi o que nós acabamos de conversar. Então essa alternativa está correta. Vamos para a alternativa B. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, regulamentadoras, não existe, isso é sinalização vertical, de canalização, de lombadas, não existe, é sinalização vertical para identificação de lombadas, e inscrições no pavimento. Porém, essa alternativa está errada por causa das sinalizações regulamentadoras e de lombada. Alternativa C. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, transversais, regulamentadoras, a gente já viu que é uma sinalização vertical e não horizontal, de delimitação e controle de parada e o estacionamento, e de lombada, que a gente viu também que é vertical e não horizontal. Alternativa D. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais e transversais, de canalização, de lombada, que é o tipo de placa vertical, e inscrições no pavimento. Logo, também está errada. Logo, portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A, como nós vimos durante a análise das alternativas. Próxima questão. Questão elaborada pela Fundatec para o órgão CEPOG Rio Grande do Sul para o cargo de analista de engenheiro civil do ano de 2022, que fala sobre a classificação da sinalização horizontal das rodovias disposta na publicação IPR 743/2010, Manual de Sinalização Rodoviária do DENIT, relacione a coluna 1 à coluna 2. Então vamos lá ver essas colunas, né? A coluna 1 fala em marcas longitudinais que regulamentam o fluxo de veículos, marcas transversais que regulamentam o fluxo de pedestres como principal característica, marcas de canalização que regulamentam a alteração de direção das ruas, marcas de delimitação e controle de parada e estacionamento, como o próprio nome já diz, serve para regulamentar e delimitar locais para parada e para estacionamento em conjunto com a sinalização vertical.
E inscrições no pavimento, que seriam setas direcionais, símbolos, legendas e outras coisas que podem ser inscritas no pavimento e complementam as outras sinalizações horizontais e verticais. E a coluna 2 fala: usadas para direcionar os fluxos veiculares em situações que provoquem alterações na trajetória natural, como nas interseções, nas mudanças de alinhamento da via e nos acessos. Bem, isso é o quê? É uma marca de canalização. Por isso, é representado pelo número 3 da coluna 1. 2. Usadas em complementação ao restante da sinalização horizontal para orientar e advertir o condutor quanto às condições de operação da via. É o quê? Inscrição no pavimento. 5 da coluna anterior. Podem ser setas, legendas e outras formas de identificar e complementar as sinalizações. Próxima. Separam e ordenam os fluxos de tráfego e regulamentam a ultrapassagem conforme a cor. Como assim conforme a cor, professor? Faixas amarelas é uma via com 2 sentidos, uma de ida e uma de volta. Faixas brancas é o mesmo sentido nas duas mãos. Tranquilo? Por isso da cor. E como a gente já viu na imagem, é uma marca longitudinal. E o item 1 da coluna 1. Próximo. Usadas em associação à sinalização vertical para delimitar e controlar as áreas onde o estacionamento ou a parada de veículos é proibida ou regulamentada. Bem, não tem nem o que falar, né, gente? Isso daí é uma marca de delimitação de parada e estacionamento. Item 4 da coluna 1. Por fim, por eliminação, nós temos: ordenam os deslocamentos de veículos frontais e de pedestres, induzem a redução de velocidade e indicam posições de parada em interseção e travessia de pedestres. No caso aqui nós temos marcas transversais. Logo, a ordem das nossas alternativas é a seguinte: 3, conforme a coluna 2, né? 5, 1, 4 e 2. Vamos ver as alternativas e ver aquela que tem essa sequência? Muito bem. Portanto, a resposta correta para a nossa questão é a alternativa C. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula de questões comentadas de sinalização. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou alguma questão não respondida ou não esclarecida durante essa aula, não se preocupa não. Entre em contato com a gente através dos nossos canais oficiais de esclarecimento de dúvidas. Por lá, nós pretendemos esclarecer todas as suas dúvidas e te deixar preparado para a sua prova. Tranquilo? Te vejo na próxima aula. Fui!